tese um pouco polêmica de investimento. Eu vim vendo algumas coisas, eu queria dividir com vocês uma tese de investimento que é um pouco delicada, porque envolve um cenário um pouco catastrófico, um cenário muito pesado de guerra, de problemas, mas que às vezes a gente tem que aprender a tentar ler os cenários e tentar se posicionar da forma correta em relação a investimentos. Todas as vezes que acontece alguma grande guerra, algum conflito, seja numa região específica ou ao redor do mundo, e até mesmo uma catástrofe, uma tsunami, um grande terremoto, algo do tipo, a gente tem depois, né, é o que vem acontecendo, uma reconstrução de tudo. E a gente viu isso acontecer na Primeira Guerra, na Segunda, naquela tsunami grande do Japão. Então isso eu comecei a ver que nesses últimos dias, ainda mais hoje por ser sexta-feira, começaram a sair algumas matérias de novo sobre a escalada da guerra. Não aquela guerra de Israel, mas a guerra da Ucrânia e da Rússia. E eu não sei que tara é essa que o pessoal tem de no final de semana, quando os mercados estão fechados, parece que um monte de coisa acontece. Pode reparar, um monte de coisa acontece domingo, sábado, sexta-feira à noite. Isso eu estou falando no Brasil, mas que acontece em outros horários, em outros países, mas que é final de semana. Parece até estratégico um negócio desse. É incrível, loucura. Tanto que você vê movimentação assim em Bitcoin. Bitcoin ou qualquer uma dessas outras criptomoedas. E aí eu tô vendo assim alguns jornais alemães. A Alemanha que não é uma grande potência, então eles têm, né, tem muitos jornais, tem muita coisa traduzida também. E eu consigo ter acesso, consigo ver coisa que está acontecendo na Europa. Você não pode esquecer que, embora a Europa esteja, né, numa crise e nessa confusão toda, envolve muitas pessoas, centenas de bilhões de euros, né? Então, tudo que acontece lá pode envolver o mundo todo, né? Inclusive um conflito lá pode atrapalhar o Brasil, por mais que a pessoa esteja longe, acho que não. Mas, voltando para a tese, se a gente vê uma escalada ainda maior, que é o que parece que está acontecendo, mas se acontece uma escalada ainda maior, essa tese que eu vou falar para você, ela pode se multiplicar ainda mais. Ela pode ser ainda mais forte. Só o que já foi destruído de prédios, casas, ruas, pontes, e precisa, mais cedo ou mais tarde, para alocar toda a população, ser reconstruído. E você pode pensar, poxa, mas as pessoas que estão lá, muitas, centenas de milhares de pessoas fugiram, vão morar em outros lugares. Mas no outro lugar que essa pessoa for morar, outro país, vai precisar construir algumas coisas. Vai construir a infraestrutura para aceitar, receber essas pessoas. E uma das coisas que a gente consegue investir fácil e que é muito usado nesse tipo de momento, numa reconstrução, lembrando que acontece o problema, muita coisa destruída, mais para frente existe uma reconstrução. Historicamente isso acontece. E é na reconstrução que você tem que estar comprado em algum produto, alguma empresa que vai ajudar nessa reconstrução. Então isso finda sendo um investimento em reconstrução, é investimento num vislumbre de um novo futuro. Eu estou parecendo um pouco poético, mas é para você não entender que não está investindo na guerra, não está investindo na destruição, não, está investindo na reconstrução de um problema que aconteceu.
E o que é muito usado nisso, em qualquer tipo de construção do mundo, nos últimos mais de 100 anos, é o ferro. É o minério de ferro. E o Brasil é um dos países que tem o melhor minério de ferro do mundo, que são as minas da Vale. A Vale tem as melhores minas do mundo, tem a melhor qualidade de minas do mundo. A Vale tem linhas de trem, a Vale tem portos, a Vale tem navios, a Vale tem caminhões, a Vale tem toda uma estrutura pronta e funcionando muito bem, que pode ser que receba essa demanda daqui a algum tempo. A Vale está numa certa crise quando se trata dos seus preços, não é pelo seu funcionamento. Não tem nada de errado acontecendo com os fundamentos da empresa Vale. Tem alguma coisa de errado acontecendo com os fundamentos da infraestrutura e dos imóveis da China. Eles inflaram muito. A China inflou muitos números. A China deu muito crédito a quem não precisava. Começou a virar uma bolha. Algumas incorporadoras, algumas construtoras lá faliram. A gente já viu prédios, cidades sendo destruídas porque estavam sem ninguém. Então isso faz a demanda de minério de ferro da China, que é uma das grandes consumidoras, ir lá embaixo. Mas, de novo, a China vai parar de crescer? Será que a China quer parar de se esforçar para crescer? Os chineses não vão parar. Eles estão expandindo. E para eles expandirem ao redor do mundo, eles também precisam expandir a sua produção interna, alocar todas as pessoas. Então é uma coisa que a gente vê hoje o preço de uma Vale lá afundada e sofrendo muito, mas que agora é o momento de uma possível compra. E eu não estou te dando indicação de compra, eu não estou te dando indicação, eu estou comentando com você uma tese que eu vi, que eu formulei aqui, que eu viajei, mas que pode acontecer, porque já aconteceu. Eu só estou dividindo com vocês um pensamento, uma coisa que eu vi. Agora você imagina tudo isso se concretizando. A Vale funcionando bem. O dólar, hoje a gente pode ver que está lá nas alturas. A Vale tem custos em reais, ela paga muitos funcionários em reais, ela vende em dólar. Imagina esse dinheiro entrando no Brasil. Imagina o lucro dela. Imagina o quanto de minério de ferro ela tem que vender para reconstruir todas as pontes que foram destruídas. Todos os prédios, as casas, a estrada, as geladeiras, as televisões, as bicicletas, qualquer coisa que vai ser construída vai precisar de minério de ferro. Então, quando a gente está vendo um cenário desafiador, um cenário triste, depressivo, para baixo, e que as ações de uma empresa vão nessa direção, se a empresa não perdeu fundamentos, se a produção dessa empresa, às vezes ela não é uma indústria, não estou falando da Vale, mas de qualquer empresa, ela produz alguma coisa, ou tem serviço, alguma coisa ela faz. Se o que ela faz ainda é bom, ainda atende a demanda, ainda tem custos baixos, se ela é uma empresa boa por si, o cenário, o mundo tem cenários cíclicos. Isso aqui é um cenário que eu estou criando. Pode nada disso acontecer. Mas não é o que parece que está se encaminhando. Então não é um cenário que eu consiga simplesmente falar, não, isso aqui é viagem, depois quando o mundo se resolver, porque uma hora eu acredito que as coisas vão se resolver, eu torço e não acredito que vá virar, acabar o mundo acabou, agora foi, não acredito nisso. E que uma hora as coisas vão se resolver, como já teve pensamentos que agora acabou o mundo, teve um ciclo bom porque as coisas foram se acalmando, as coisas se encaixando. Ninguém gosta de ver na guerra, por mais que um lado, quando entra em guerra com o outro, eles têm divergências, mas que uma hora a coisa para. Uma hora as coisas se acalmam. E eu torço para que isso seja rápido. Outro ponto. Eu vi hoje um analista americano falando sobre minério de ferro e ele falando exclusivamente sobre a Vale. E ele comentou e mostrou números
que a Vale é a empresa brasileira que tem as ADRs negociadas na Bolsa de Nova York com maior liquidez, com maior compra e venda, que os americanos têm mais interesse. Então, isso me leva a pensar e ver que as pessoas ao redor do mundo, ainda mais os grandes investidores, sabem da qualidade da Vale. Não só do minério de ferro dela, mas da empresa em si. Essa é uma análise minha diferente de olhar a produção, o custo do minério, mas é uma análise macro do que pode acontecer. Porque, no geral, a parte interna da empresa, ela anda muito bem. Já tem muitos anos que ela anda muito bem. O governo tentou emplacar um pessoal dele ali, não conseguiu. Pelo bem da empresa e o bem do Brasil, não conseguiu. Ou seja, os investidores grandes, os acionistas grandes que estão perto e têm poder de voto, estão atentos. Não querem gente que não trabalhe. Eles não querem gente que possa atrapalhar, que possa olhar com um viés político que não seja o viés de boa produção, bom funcionamento e lucro para os acionistas. E isso me deixa extremamente animado com a empresa. Curte esse vídeo aqui e comenta aqui embaixo se você acha que esse cenário todo, que é bastante catastrófico, e eu torço para que não aconteça, vai se concretizar ou não. Fala aqui para mim, fala, Bruno, viajou. Bruno, tem a ver sim, parece que a coisa está se caminhando. Fala aqui para mim que isso vai me ajudar a entender como é que as outras pessoas estão vendo tudo isso que está acontecendo no mundo.